Olá, pessoal! Começando a nossa segunda temporada aqui do nosso podcast. Bem-vindos mais uma vez. E para você que está chegando agora, está nos assistindo, siga o nosso canal, clique no sininho para ativar as nossas notificações. E lembrando que agora nesse ano de 2024 nós vamos ter também um segundo quadro que é Meu Pet, Nossa História. Então são casos de clientes que tiveram conosco, histórias emocionantes, histórias que marcaram mesmo o Hospital Veterinário Taquaral aqui no nosso canal também. Então se você tem interesse em participar, manda mensagem no direct, no nosso Instagram. E hoje, começando mais um podcast aqui, hoje nós vamos falar sobre alimentação, a importância da alimentação para cães e gatos, inclusive na nossa internação do hospital. Hoje eu trouxe aqui um veterinário, um médico veterinário, ele nunca esteve aqui no nosso canal, ele se chama Gleison e hoje ele vai falar com vocês um pouquinho sobre alimentação, as importâncias, se você deve ou não forçar o alimento no seu pet, por que disso, tá bom, pessoal? Então ele vai se apresentar e aí nós já começaremos o nosso bate-papo. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gleison Mota, graduado na Faculdade Anhanguera, Taquaral. Trabalho faz 2 anos no HVT, na internação de pequenos animais, e trabalho na internação como enfermeiro, na parte de cuidando de cão e gato. Muito bem, Gleison, muito obrigada mais uma vez aqui pela sua presença e explicar um pouquinho desse assunto super importante, né? Que também tem muito na nossa rotina lá no hospital. Exatamente. Então eu sempre vejo o pessoal, os médicos veterinários, os enfermeiros, em cima da alimentação mesmo desses pacientes, né? E a gente fala de alimentação, pessoal, não é só alimentação dentro da internação. Alimentação que você vai dar em casa, como todos sabem, a alimentação é muito importante. E falando de filhotes, né, que é o nosso início, aí, então filhotes, adultos e os sêniores, né, que são os senhores, qual o protocolo, né, de alimentação para os filhotes? Então, às vezes eu passo lá na internação, é até engraçado, eu falo, gente, o que você vai dar para um filhote, né? Eles já estão fora do ambiente da casa. Isso. E aí você tem que alimentá-lo ainda no momento mais crítico, ou então um animal que de repente perdeu a mãe e não tem mais a mãezinha. Então, qual o protocolo que vocês fazem mesmo lá dentro da internação? Então, existem vários casos de filhotes que chegam para a gente de determinadas situações, sejam elas por ou perdeu a mãe ou abandono mesmo, que teve um caso que até você trouxe, né, que foi achado um gatinho no lixo e tudo mais. A gente recebe bastante caso assim trágico, que querendo ou não impacta muito na vida do filhote, impacta muito na vida daquele serzinho que acabou de nascer, né? E querendo ou não não ter o cuidado da mãe causa bastante impacto na vida do animal. Sim. Porque o animal precisa das 24, 48 horas de alimentação da mãe para a mãe passar os anticorpos naturais que ela tem, que ela adquiriu em torno da vida dela, para os filhotes. O filhote criar uma imunidade. Porém, quando a gente chega para pegar um filhote e não teve o anticorpo da mãe, é um filhote muito sensível. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Você que vai cuidar de um filhote em casa, tem que usar luva, usar gaze, tudo bem esterilizado, porque o filhote é um ser que acabou de vir ao mundo, ele não tem anticorpos, não tem defesas naturais, então ele acaba que qualquer coisa que vir de fora, uma infecção, uma bactéria, acaba agredindo muito o sistema imune dele. Então, o protocolo que a gente tem lá na internação é o protocolo que a gente usa de suporte milk. Se for para gato, é o suporte milk cat. E se for para dog, é o suporte milk dog. O suporte milk é que, pessoal, eu tenho bastante também contato lá na loja, então a gente sabe mais ou menos. Mas só para explicar para o pessoal que está em casa, o suporte milk, ele é um leite em pó, né? Isso. Que você faz a medida certinho, então dissolve na água, aí vocês aquecem um pouquinho, né? Tomar cuidado com a temperatura, né? E oferece para esse animal. Faz o cálculo, né, certinho, isso. Não pode dar... Então também, gente, ficar ligado nisso aí, quem está em casa. Peguei um animalzinho, um filhote de gato na rua, igual foi o meu caso.
eu peguei e eu já sabia algumas coisas, mas assim, a primeira coisa que eu fiz foi levar num hospital, numa clínica, que me daria o suporte necessário. Então, aquecimento, né, ver se esse animal está com hipoglicemia, né, tudo isso influencia, né, quanto de alimentação bastante. que você vai dar e tudo mais. Então, é o que ele falou, são produtos específicos para cães e gatos, né? Então, não vai dar um leite de vaca, né? É isso. E que tudo isso ajuda. Então, são protocolos, né, veterinários que vocês utilizam, né? Para poder cuidar desses animais da melhor maneira. E como a Júlia falou, os filhotes, eles apresentam muito quadro de hipoglicemia. Então, sempre tem que ficar em cima dele. A gente também tem o quadro de alimentação que a gente faz ou a cada 1 hora ou a cada 2 horas. Legal. Porque... E também vai aferindo a glicemia conforme o tempo, porque assim, querendo ou não, a medicina não é uma regra. Então, a gente pega vamos supor, um filhote de gato que ele aceita 1 a 2 ml, 3 ml super bem, e pega um que não está deglutindo muito bem. Sim. Então, o que aceita super bem, a gente vai espaçar um pouquinho o tempo de alimentação, e o que aceita um pouco mal, a gente vai diminuir um pouco. O importante também lembrar que esse suporte milk, o das primeiras semanas, das primeiras mamadas, é o suporte milk substituto do leite materno da mãe. Uhum. Porque tem dois, tem o suporte milk substituto do leite materno e também tem o suporte milk desmame. Sim. Que aí é usado mais pra frente, quando o animal já está começando a querer pegar ração, está começando legal. a querer pegar uma papinha. Sim. Aí a gente usa o desmame porque, querendo ou não, dá aquele suplemento que o animal precisa para troca da alimentação. Sim. E oferece o manejo também do animal não pegar muito bem a papinha e acabar tendo o quadro de hipoglicemia. Legal. E o manejo de alimentação, sempre após as mamadas, tipo de uma ou a cada 2 horas, é importante também fazer a estimulação do filhote. Porque ele, numa natureza normal, a mãe seria a responsável por lamber. Ele, com o estímulo da lambedura da mãe, ele faz o xixi e o cocô. E é importante também a gente lembrar isso, porque muitas pessoas que têm casa, que não têm o conhecimento, ela acaba dando muita alimentação e não estimula. E aí o que acontece? Compacta tudo e pode dar prejuízo para o animal. Sim. Então, é sempre importante lembrar que a cada alimentação fazer uma estimulação. Estimulação é o quê? Pegar um algodão, uma aguinha morna, bem esterilizado também, com luva, tudo certinho, e passar na região do ânus e estimular ele a fazer xixi e cocô. Legal. Pessoal, são dicas aí bem importantes, né? Mas sempre reforçar que isso é bem importante você fazer também um acompanhamento com algum veterinário específico, né? Tá trocando uma ideia aí para saber se o seu filhote também tá ganhando peso, se ele tá desenvolvendo, porque às vezes a gente tá, igual como o Gleison falou, ele tá mamando, tá, mas o filhote ele vai mamar, né? Eles são desesperados, então ele vai mamar. Agora, qual é a questão? Ele tá defecando, ele tá urinando, né? Ele tá ganhando peso? Então, lembrando que fazer em casa, tudo bem, né? Às vezes o animal fica em casa, mas sempre tem um suporte veterinário. E mais uma coisa, Gleison, eu lembro quando eu resgatei o meu gatinho, né? Eu achei um gatinho amarrado numa sacola, inclusive, levei lá pro hospital, foi o maior... Nossa, foi complicado para mim. Mas, o que eu tinha na minha cabeça? Será que posso forçar uma alimentação? Como que funciona, né? Nesse animal que está muitos dias sem se alimentar? Eu acredito que ele estava, porque ele estava amarrado numa sacola, era um bebezinho, ele não tinha nem aberto os olhos ainda. E, assim, 3 dias sem comer é bastante para um filhote. Mas, assim, eu levando esse animal para casa, eu poderia forçar um monte de alimentação, né? Isso que fica, a gente não sabe, né? Como que a gente pode proceder com esse tipo de... eu não tenho um lugar para eu levar agora, não tenho 24 horas. Então, o que você indica, assim? Seria esse de 1 hora? Como que funciona? Então, esse também é um erro, foi bom você tocar nesse assunto, porque esse é um erro muito grande também que acontece com os tutores. Eles, vou usar exemplo, um estômago que não tem nada, quando você coloca uma quantidade exorbitante de alimentação, é a mesma coisa de você colocar o sistema que não está funcionando, não está trabalhando, para trabalhar 3 vezes mais
de uma hora para outra. É. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer o efeito rebote, que é o animal apresentar emes, apresentar engasgo. Isso também é muito perigoso também, porque ainda mais em filhote, que quando ele apresenta vômitos e tudo mais, ele pode broncoaspirar, porque eles não têm esse controle de vomitar e depois respirar. Uhum. Como eles não têm esse controle, eles acabam, quando vomita, se não limpar muito precocemente, ele acaba respirando aquela alimentação, aí pode ir pulmão, pode dar outros problema respiratório e tudo mais, e o filhote pode vir a óbito por causa disso. Sim, e falando nisso também, que eu já vi, reações alérgicas, né? Que acontecem também referente à alimentação. Eu acho que esse é importante também, esse broncoaspirar. É um negócio que a gente vê bastante, né? Inclusive, assim, bastante na que rotina. Acontece para fora e vem pra gente, né? Que aí faz todos os exames e percebe que aconteceu isso. Mas em relação a ter um quadro alérgico, assim, como que faz, né? Como que procede? Um quadro alérgico, é importante também o tutor saber identificar um quadro alérgico. Uhum. Tem tutor que fica muito em cima do animal, que percebe precocemente que deu uma coisa diferente, o animal começou a apresentar uma alergia. Primeiro ele aparece vermelhidão nas patas, aparece a mucosa fica congesta, que a mucosa fica avermelhada, pode dar edema de face, a face ficar inchada. E o tutor tem que ter esse feeling não para cuidar em casa, porque isso é errado. É para ver que o animal não está bem, que o animal comeu alguma coisa, ou se não viu, saber os sintomas, pelo menos, para levar num veterinário o mais rápido possível, porque aí a gente faz as medicações necessárias, tem que internar, tem que fazer todo o protocolo de alergia e também descobrir o que causou isso. Sim. A gente também pode entrar com alimentação hipoalergênica, para um animal que é mais adulto e tudo mais, mas também o importante é descobrir o que causou isso. Se é alguma substância da ração, se é algum alimento que deu específico, ou se não foi alimento. Que também é os mesmos sintomas, tem que diferenciar e tem que ter esse feeling de descobrir, perceber, né? descobrir e levar o quanto antes. Sim, legal. E a gente falou bastante de filhotes aqui, mas agora passando para animais adultos ou idosos, né? Que também tem bastante lá na nossa rotina. Eu vejo lá na loja, né? Que a gente fornece para o tutor, rações de tratamento. Então, rações hipoalergênicas, que é para alergia, rações para cães que está fora do peso, então cães mais obesos. Renal, são rações renal, então são linha de tratamento mesmo, né? Eu trabalho bastante com essas linhas lá no hospital, inclusive, mas assim, quando que eu posso usar, né? Agora saindo um pouquinho do cão filhote, porque é raro, né, a gente usar ração de tratamento para cão filhote. Usa, mas eu acho que é mais quando o animal já começa a ficar mais adulto, que aí começa a vir algumas complicações e a gente precisa entrar com esse tipo de tratamento. Então, quando usar isso? Você consegue explicar pra gente um pouquinho? Consigo. Como o nome já diz, é ração de tratamento. Então, para o tutor administrar em casa, eu não recomendo, porque é uma ração que também é cara, muito mais cara que uma ração normal, e também já tem que ter um diagnóstico prévio de alguma doença. Por exemplo, a ração gastrointestinal é feita ou quando o paciente tem diarreia aguda, ou quando está apresentando uma diarreia crônica, que é uma diarreia já faz muitos meses, não sara e tudo mais. Também pode ser algum quadro de colite e alguma infecção no sistema gastrointestinal ali. Essa ração entra muito bem no tratamento, auxiliando as medicações que são feitas na internação. Usando... Só rapidinho, que acho que ficou meio... acho que ficou de duas maneiras, assim, para o entendimento, só para quem está em casa, tá, Gleice? Eu entendi o que você quis dizer, mas, tipo assim, não é que ele não indica, tá, gente? A gente indica, mas, assim, ele diz que não indica, assim, você ir num pet, comprar e você Exatamente. mesmo... ele tá com diarreia, eu vou lá e vou dar a ração gastrointestinal. E o veterinário falou que ele tá renal, então eu vou lá pegar... Não, as rações, elas têm indicações, com certeza, né? Como qualquer medicamento. Mas, como qualquer medicamento, você precisa
ter o valor certo dessa ração, quanto eu vou dar para o meu animal e o acompanhamento veterinário, né? Para quê? Para que a gente possa entender se essa ração deu certo ou não, junto com a medicação, né? Exatamente. Então, só porque exatamente. ficou meio duas coisas, mas só para o pessoal entender em casa. Então, aí levando essa linha de raciocínio, também tem os cães obesos. Cães obesos, gatos obesos, que o pessoal acha muito bonitinho, muito fofinho. Realmente, é muito fofinho. Mas lindo. querendo para a saúde do animal, não é. Não é. O animal está sofrendo, principalmente gato macho, quando ele é obeso, eles apresentam muito dificuldade, problemas urinário, apresenta cálculo e também obesidade pode dar diabetes. É uma coisa muito correlacionada às duas. Sim. Então, nesses cães obesos, tem a ração light, a ração low fat, mas também, como eu disse, como você também acabou de explicar, é uma ração de tratamento. Ou seja, tem que ter um diagnóstico prévio, tem que acompanhar com o veterinário, tem que passar com o nutricionista. Então, e também como é um tratamento, o tratamento tem várias partes. O tratamento também inclui exercício. Sim. O tratamento também inclui brincadeiras, né, que possa estar ajudando. Estimular o animal a perder o peso. Não é só a alimentação que vai também parar. E tem agora nas lojas, né, te cortando um pouquinho, é que eu fico emocionada, porque eu gosto de loja, né, tal. Então, tem aqueles comedouros, né, agora, é labirinto que fala, né? Que aí você passa, por exemplo, tem uma pastinha que você passa, o cachorro come mais devagar. Eu faço isso na minha casa, tá com a minha gata, porque ela é rechoncha e ela come a dela e da irmã e do saco inteiro. Então eu faço isso, eu tenho que colocar dentro de algum brinquedo para ela ir comendo aos poucos. Isso é bem legal, gente, né? É um negócio que já ajuda no comportamento, então animais ansiosos, né? E já ajuda a perder um pouquinho de peso, porque eles comem sem parar. Sem parar, E também pegando essa linha de raciocínio, como eu falei dos gatos, também tem a ração urinária, que é a ração que também, em gatos machos, são muito comum, como o canal uretral deles são muito longos e eles também apresentam vários problemas urinários. Essa ração urinária também entra como um tratamento para cálculo. Ela ajuda a dissolver o cálculo na bexiga ou no rim e tudo mais, mas também, como a gente acabou de explicar, tem que levar num veterinário. Gato com cálculo tem que ficar internado, tem que passar sonda e essa ração vai auxiliar no tratamento. Sim. E faz uma grande diferença. A gente percebe muito bem isso na internação. Lá vocês usam bastante, né, desses tipos de rações. Eu sei porque a gente está, né, um setor ligado no outro, então a gente vê que essas rações de tratamento, elas fazem a diferença, né, dentro de um setor de internação. Então não é que lá a gente usa sacos de ração, né, para animais que não precisam de tratamento específico, mas a gente vê também que as rações de tratamento, elas melhoram, nem sei quantos % assim, no quadro do animal, né? São animais que não comiam e aí começam a comer lá e aí a gente já vê uma melhora. Então, isso é bem importante que você falou mesmo. Pegando esse feeling de alimentação, que você falou que animal que não comia, eu vou também pegar o assunto que a gente estava conversando no passado, que é a reintrodução alimentar, né? A reintrodução alimentar na internação para animais adultos, não pode também dar a quantidade 100% do alimento que o animal precisa. Então, a gente faz divide em 4 dias. O primeiro dia é 25% que a gente oferece, no segundo é 50%, aí vai para 75% e no final é 100%. Mas como eu também já falei, a medicina também não é um roteiro. Então, a gente sempre avalia paciente por paciente. Sim. A gente vai... começa a oferecer os 25% junto com as medicação para náusea e tudo mais, estimulante alimentar. E se o animal não aceitar, a gente diminui um pouquinho, continua com as medicação, prolonga esses 25% por mais um dia ou 2 dias. Se o animal começar a aceitar super bem, a gente aumenta e vai conforme o animal vai aceitando. Até o animal ter o feeling de comer sozinho, voltar a se alimentar sozinho, voltar a ganhar peso, voltar a ter uma vida normal. Isso. Que é o que a gente procura. Isso é importante, né? Porque às vezes a gente vê assim,
Eu já vi, né, até em programa de televisão, a pessoa vai lá, pega um tanto, joga lá na baia da internação, quer dizer, o cachorro não vai comer. O cachorro já está longe de casa, já não está bem, já está nauseado, já tem um monte de medicação que também já deixa mais nauseado, aí você joga lá, tá, tchau. E, né, então não pode. Então isso aí é um cuidado que realmente a gente tem lá no HVT. O cuidado com a alimentação, né? Se o animal não... Eu vejo porque às vezes eu tô lá na loja, o animal não tá comendo, eles descem lá, Júlia, a gente precisa de um alimento mais palatável, que não seja tão carregado, por exemplo, em sódio, é um animal assim que tem problema renal, aí a gente já vai estudando algumas coisas que a gente tem lá, né? Porque a gente tenta ter bastante patezinho, sachêzinho, que é o que eles comem no dia que eles estão internados. Comidinha com frango, então a gente conversa, né, para poder entender o caso do animal e aí sim entregar uma alimentação para que esse animal coma. Tem animal que em casa, por exemplo, eu já vi, gato não come o tal sachê, e lá no hospital eles comem. Então, assim, de repente é uma maneira de oferecer, é você colocar um pouquinho mais de água, né, no sachêzinho do gatinho, para ver se ele toma o líquido e aí ele começa a se interessar pelo sachê, né? Então, tem várias maneiras que eu vejo lá no hospital, eu acho super interessante. Eles cuidam muito bem dos pacientes, né? É a paciência que a gente fala, né? Que tem que ter, porque... Cão e gato é igual criança, gente. Tem que ter paciência. É trabalhinho de formiguinha. Eu vejo, às vezes, eu vou lá, as meninas faz meia hora, tá assim, ó. Come, come. E isso é legal, carinho, né? Faz carinho, brinca, põe um bichinho. Então, isso tudo vai ajudando ali. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Acrescentar? Eu gostaria de falar sobre a rotina da internação. Legal. É uma rotina muito pesada, querendo ou não, mas também é uma rotina muito gratificante. Porque a gente vê o animal chegando muito debilitado, sem comer, às vezes estão em estado terminal, às vezes estão muito apático, e a gente consegue reverter o caso, dá um ânimo na equipe, faz a gente, querer ou não, encher o nosso coração. Sim. Que é uma parte que também pega muito comigo, que a gente se apega mesmo com os bichos. Com Tem certeza. paciente lá que fica 20, 30 dias internado, e quando tem aquela alta, que todo mundo da internação está esperando, a gente gosta que o animal fique lá com a gente, mas também a gente não quer ver o animal lá. Com certeza. Porque o animal lá é sinônimo do animal não estar bem. E quando o animal tem a alta, que a gente vê que a gente cumpriu o nosso papel, que a gente fez o que a gente devia ter feito, é muito gratificante. E essa área da veterinária é uma área muito que você tem que levar com o coração. É o intensivismo, Isso. né? Que é a área da internação mesmo. Leva com o coração, tem um lado profissional também, que você não pode deixar um interferir no outro, mas sempre... tem que ter o coração na internação, porque na internação o que faz a internação rodar é a equipe muito junta, a equipe muito ligada, um entendendo com o outro, um passando o protocolo com o outro, um discutindo o caso com o outro e levando sempre para o melhor do paciente. Sim, com certeza. Eu quero deixar até um agradecimento também para a equipe da internação, que a gente é muito unido. E é isso. Legal. É isso aí, pessoal. Eu acho que a internação realmente, ele falou tudo, é um lugar que agrega para o hospital, né? Não só para o cliente e o paciente, mas para todos os médicos veterinários, porque realmente, sem a internação, os nossos pacientes, eles não teriam para onde ir e serem tratados. Porque, assim, ser tratado em casa, com certeza, é muito bom, tá com tutor, tudo, mas uma internação renomada, de equipamentos bons, pessoas muito boas, com o coração, é totalmente diferente. E é isso que a gente vê lá no hospital, não é puxando sardinha, não, mas eu adoro chegar lá e ver uma mãe que teve os seus filhotinhos e tá tudo limpinho, as meninas colocam um bichinho pra mãezinha, pra ela não se sentir sozinha, é um cheirinho, ou o tutor quer deixar um travesseirinho. Então, assim, são coisas que a gente vê que é legal, né? Então, é um lugar que você vê que o seu animal realmente está sendo acolhido. E eu acho que a ideia de internação é isso. Porque nada mais ruim como eu falo, a gente, humano, por exemplo, fica internado no hospital, é horrível. Você fica olhando para o teto, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Você olha para o lado, tem uma pessoa, olha para o outro lado, tem outra, e ninguém sabe o que está acontecendo.
E com eles é a mesma coisa, ainda pior, porque eles ficam presos, né? Então, a gente sempre fala isso, abrir a baia, brincar um pouquinho, pegar um pouquinho no colo. Isso não vai deixar o seu dia mais corrido, nem Exatamente. menos, sabe? Então, assim, são coisas que eu vejo mesmo que eles fazem e é isso aí. É a equipe sempre unida para um tratamento de qualidade, né? Para os nossos internatos. Bom, pessoal, Gleison, muito obrigada mais uma vez, obrigada pelas palavras. O pessoal lá da internação que vai assistir esse podcast, eu tenho certeza que vai ficar muito emocionado, porque é isso, é equipe unida e vamos lá. Muito obrigada mais uma vez e vem aí outros podcasts, hein, pessoal? Quem não assistiu os anteriores, fique ligado aí, clica, manda para os seus amigos, manda mensagem lá no direct se você tem alguma dúvida, onde está o podcast que a gente lançou, tá bom? Eu ajudo vocês. Um ótimo dia e até mais.